Vamos aprender agora a testar os diodos. O diodo é um componente que tem nome nos dois terminais. O terminal que tem essa faixinha aqui chama-se catodo e o outro terminal é o anodo. Catodo e anodo. Esse diodo preto chama-se diodo retificador, que é um diodo próprio para corrente alta. Como nós temos o diodo de sinal, que já é um diodo próprio para corrente baixa. Para testar esse diodo, usamos um multímetro na escala de x10K e medimos o componente nos dois sentidos, sendo que num sentido o ponteiro não mexe e no outro sentido o ponteiro mexe. Agora percebam que o ponteiro mexe quando está a ponta preta no anodo. É que no ohmímetro o polo positivo das baterias está ligado na ponta preta. Portanto, no ohmímetro a ponta preta é positiva e a ponta vermelha é negativa. Mas o que é importante no diodo é, num sentido o ponteiro deflexiona e no outro não. Se o ponteiro deflexionar nos dois sentidos, o diodo está em curto. Se não deflexionar em sentido nenhum, ele está aberto. Não importa o tamanho do diodo. O teste é o mesmo. Aqui nós temos um outro diodo maior. Num sentido o ponteiro mexe e no outro não. Aqui nós temos um diodo de sinal. Que é esse aqui, ó, um diodo menorzinho, tem o corpo de vidro. Diodo de sinal. O teste é igual. Num sentido o ponteiro deflexiona e no outro não. Então percebam que os diodos comuns, quando estão fora da placa, todos são testados na escala de vezes 10K. Agora nós vamos testar o LED. Os LEDs, sejam de quais forem os tipos, as cores, os formatos, todos são testados na escala de vezes 1. Então é assim, você mede num sentido, o LED acende, o ponteiro deflexiona e no outro sentido não. Aqui o outro LED. Num sentido o ponteiro deflexiona, ele acende e no outro não. Aqui outro. Observe que esse aqui, o ponteiro deflexionou nos dois sentidos, ele não acendeu. Portanto, esse último LED está com defeito, ele está em curto. Esse aqui é um diodo que era usado nos rádios antigos, chama-se diodo de germânio, é um diodo de vidro transparente. Atualmente não se usa mais esse diodo, mas vamos aprender como é que se testa. Na escala de vezes 1, esse aqui é testado na escala de vezes 1. Daí você mede nos dois sentidos. Num sentido o ponteiro mexe e no outro não. Percebam que nesse diodo o ponteiro movimenta bem menos do que no diodo comum de silício. Esse daqui que se parece muito com o diodo de sinal é um diodo Zener. O diodo Zener se caracteriza por ter uma tensão marcada no corpo. No caso desse diodo Zener, está marcado no corpo 5V6, portanto ele é de 5,6 volts. O diodo Zener é o único diodo que pode conduzir no sentido inverso, desde que a tensão aplicada nos terminais dele seja igual ou maior ao valor marcado no corpo. Na escala de vezes 1, num sentido o ponteiro não deflexiona e no outro deflexiona. Aqui parece um diodo comum. Quando colocamos na escala de vezes 10K, já usamos a bateria do multímetro de 9 volts. Como a tensão da bateria é maior do que a tensão do Zener, ele vai ter que conduzir nos dois sentidos. Num sentido vai e no outro vai também. Então percebam que nesse caso ele conduz nos dois sentidos. Como eu falei, porque a tensão da bateria do multímetro é maior do que a tensão marcada no corpo dele. E agora os transistores. O transistor é um componente que tem 3 terminais, cada terminal dele tem um nome. Um é a base, o outro é o coletor, o outro é o emissor. A posição exata dos terminais varia de um transistor para o outro, depende do código da peça. Então agora vamos aprender como testar esses transistores e ao mesmo tempo determinar se eles são NPNs ou PNP. Usaremos o multímetro analógico primeiramente. Colocamos ele na escala de vezes 1. Bom, sabemos que o transistor tem um terminal da base. A base é o terminal que conduz igual com os outros dois. Ou seja, como na eletrônica existem mais transistores NPN, e transistor NPN é aquele que o ponteiro vai mexer com a preta na base, então colocamos a ponta preta num terminal qualquer, aqui, e com a outra ponta colocamos nos dois terminais restantes para ver se o ponteiro vai mexer e parar no mesmo lugar ali. Se o ponteiro parar na mesma posição, aonde está a ponta preta vai ser a base. Se não deflexionar ou parar em posições diferentes, aonde está a ponta preta não é a base. Então vamos lá, preta fixa, vamos movimentar a vermelha. Nada e nada. Portanto, aonde está a ponta preta não é a base, porque a base tem que conduzir igual com os outros dois. Então vamos colocar a preta aqui. A vermelha desse lado, o ponteiro ali parou entre o 5 e o 10, e do outro lado,
parou na mesma posição. Percebam que aonde está a ponta preta é a base, porque ela conduziu igual com os outros dois terminais. Como eu descobri a base com a ponta preta, é porque esse transistor é NPN. E por enquanto ele está bom. Agora vamos tentar achar a base desse aqui. Começa a ponta preta no terminal, conduziu e conduziu. No mesmo lugar, na mesma posição. Então, aonde está a ponta preta é a base. Como já dito, a base tem que conduzir igual com os dois terminais restantes. Percebam que esse transistor tem a base no meio, já esse tem a base no canto. Agora vamos ver esse daqui. Olha lá, percebam que nesse transistor o ponteiro foi parar no zero. Portanto, esse transistor já está com defeito. Não pode o ponteiro chegar até o zero nessa medida. Então esse transistor aqui está em curto. Então esse aqui já era. Vamos tentar nesse outro. Ponta preta no terminal. Foi até o 10. Até o 10. Portanto, esse terminal aqui, que conduziu igual com os outros dois, é a base. E como eu achei com a ponta preta, o transistor é NPN. Se eu achar com a ponta vermelha a base, o transistor é PNP. Voltando nesse transistor, eu descobri que a base dele é no meio e ele é NPN. Agora eu vou tentar achar o coletor e emissor desses transistores. Para achar o coletor ou emissor, eu coloco no X10K esse transistor NPN, que conduziu com a preta na base. Então agora eu vou colocar a ponta vermelha na base, invertida. E a ponta preta nos dois terminais restantes. Nesse terminal o ponteiro não mexe, então esse terminal aqui é o coletor. E nesse outro terminal o ponteiro mexe, então é o emissor. Então com a ponta invertida na base, o terminal que conduzir é o emissor. E o coletor não vai conduzir. Se conduzir nos dois terminais, o transistor está em curto. Vamos ver nesse daqui. Esse daqui a base era esse lado. Então eu colocava invertida na base e a outra ponta nos restantes. Percebam que esse transistor tem um emissor no meio e o coletor é do lado esquerdo. Base aqui, emissor aqui e o coletor aqui. Esse aqui já estava ruim, vamos testar nesse aqui. Ponta invertida na base e a outra ponta nos terminais restantes. Não conduziu é coletor. Conduziu é o emissor. Se conduzir nos dois, ele está ruim. Isso vale para qualquer transistor. Por exemplo, aqui nós temos um transistor de média potência. A carcaça dele é o coletor. Esse transistor aqui sempre tem as mesmas posições, ou seja, o coletor é o meio, a base é o lado esquerdo e o emissor é o lado direito. Esse aqui não precisa ficar decorando os terminais. Aliás, esse aqui não precisa ficar procurando os terminais. Basta decorar. O coletor é no meio, que é a carcaça, a base é do lado esquerdo e o emissor é do lado direito. Então eu coloco primeiro no vezes 1. Vamos lá. Ponta preta na base e a vermelha nos dois terminais. O ponteiro tem que parar na mesma posição. Não conduziu. E não conduziu. Perceba que esse transistor aqui não conduz com a ponta preta na base. Portanto, ele deve ser PNP. Então, colocamos a vermelha na base e a preta nos dois terminais. Conduziu entre o 5 e o 10. Conduziu na mesma posição. Então perceba que esse transistor conduz com a vermelha na base, portanto esse aqui é PNP. Agora fazemos o X10K. Colocamos a invertida na base. No caso, como ele é PNP, a invertida dele é a preta. A vermelha no coletor não mexe. Perceba que nesse caso aqui, ó, o ponteiro não mexe nem no emissor. Alguns poucos transistores, dependendo do fabricante, quando você põe a invertida na base, o ponteiro não deflexiona nem no coletor e nem no emissor, é normal. Normalmente acontece nesses transistores maiores, de média potência. Agora não se preocupem, porque base desse lado, o coletor aqui no meio, o emissor é sempre desse lado. Então nem todos os transistores, quando você põe a ponta invertida na base, o ponteiro vai movimentar no emissor. A maioria vai, mas alguns não. Agora perceba esse transistor aqui, ó, um transistor antigo. Um transistor parece um chapéu de metal. A carcaça dele é o coletor. Perceba que os dois terminais, esse lado aqui está mais perto dos dois terminais. Então colocando nessa posição, a base é desse lado e o emissor é do outro lado.
coletor é a carcaça, a base é desse lado, do lado esquerdo, e o emissor é do lado direito. Esse transistor se testa como todos os outros. Primeiro vezes 1. Preta na base e a vermelha na carcaça, que é o coletor, o ponteiro vai perto do 5, e no emissor, na mesma posição. Ponta invertida agora. Vermelha na base, no emissor o ponteiro deflexiona, e no coletor não. Então esse transistor aqui também tá bom. Então é assim que a gente faz os testes do transistor. Primeiro na escala de vezes 1, para achar a base, o terminal conduz igual com os outros dois. Se eu achar com a preta ele é NPN, se eu achar com a vermelha é PNP. Depois eu passo por X10K, ponho a ponta ao contrário na base, e com a ponta que sobra nos dois terminais, o terminal que deflexionar é o emissor. Vamos aprender agora a testar os diodos usando um multímetro digital. O multímetro digital, sejam diodos, LEDs, diodos Zener, transistor, a escala é sempre a mesma. Essa escala que tem o desenho, o símbolo do diodo. Então qualquer que seja o componente semicondutor testado no multímetro digital é na escala do diodo. Então, colocamos na escala do diodo e medimos ele nos dois sentidos. No sentido ele vai indicar uma resistência, no caso aqui ele indicou 578, invertendo as pontas, ele não indica nada. Isso quer dizer que esse diodo aqui tá bom. Esse outro, no sentido não indica nada, e no outro indica 608 ohms. Agora esse outro, no sentido, perceba que ele já indicou zero, ou praticamente zero, nos dois sentidos. Então esse diodo está em curto. Ele indicou zero nos dois sentidos, ou praticamente zero. O LED, no sentido ele acende, só que acende fraco. O multímetro digital o LED acende bem fraco, e ele indica uma certa resistência, e no outro sentido nada. Nada. E aqui ele acende e indica uma certa resistência. Então perceba que o teste é muito parecido com o multímetro analógico. A diferença é só a escala que tem que ter o desenho do diodo. No multímetro digital, o teste do transistor é na escala de diodo, conforme já explicado. Só que aí nós temos uma pequena diferença em relação ao multímetro analógico. No multímetro analógico, o transistor NPN, o ponteiro vai deflexionar com a preta na base. Já no multímetro digital, o NPN é com a ponta vermelha na base, que ele vai indicar alguma coisa lá no visor. No digital, no analógico é com a preta, e no digital é com a vermelha. A ponta é o contrário. Então vamos lá. Esse transistor aqui. Procurar a base da mesma forma. Você começa com a vermelha, que seria o transistor NPN. Coloca ela fixa num terminal. E a outra ponta você põe nos dois terminais para ver se ele indica mais ou menos a mesma resistência. 678. Nada. Então aqui não é a base. Vamos ver se não é o terminal do meio. Fixa no meio. Nada. E nada. Então a base não é o meio. Vamos ver se a base é o outro lado. 680. Nada. Então, não conseguimos achar a base com a ponta vermelha. Então, esse transistor não deve ser NPN. Vamos tentar achar a base com a preta. Fixa. Movimentamos a vermelha. Nada. Nada. Então, aqui não é a base. Vamos tentar no meio. 678. 680. Portanto, aonde está a ponta preta, no meio é a base. Como achamos a base com a preta, ele é PNP. Então esse transistor é PNP. Percebam que com a ponta vermelha em cada terminal restante, nesse terminal ele deu 678. E nesse terminal ele deu 680. Esse terminal que deu maior resistência é o emissor. O terminal de menor resistência é o coletor. E o de maior resistência é o emissor. Vamos ver nesse outro. Começando com a vermelha, que seria o NPN. 794. 787. Achamos a base aqui. E como achamos com a vermelha, ele é NPN. Agora vamos achar o coletor emissor.
794, emissor, maior resistência. 787, coletor, menor resistência. Vamos ver esse outro. Começamos com a vermelha. Põe aqui no canto. Nada e nada. Onde está a vermelha não é a base. Vamos ver se é o meio. 701. 702. Então aqui é a base. Eu achei que a vermelha, portanto, ele é NPN. 702. Maior resistência emissor. 701. Menor resistência ao coletor. Então é sempre assim. No multímetro digital, você acha a base do mesmo jeito que o analógico, só que na hora que você coloca a ponta nos dois terminais restantes, o terminal que der maior resistência é sempre o emissor. E agora o transistor MOSFET. Fisicamente, o transistor MOSFET é bem parecido com o transistor comum, NPN ou PNP. A diferença vai ser o código e o modo como ele funciona no circuito. Esse MOSFET aqui tem um chapéuzinho metálico que recebe uma tensão alta no circuito e tem uma borracha que o fabricante coloca atrás dele para que ele não encoste na chapa do aparelho, porque a chapa do aparelho vai ligada no terra. Então é um isolante. Os três terminais do MOSFET, um deles do lado esquerdo é o gate, no meio é o dreno e do lado direito é o source. Então fica gate, dreno e source, GDS. Aqui é a mesma coisa, GDS. Colocamos o multímetro no X10K. Primeiro, ponta vermelha no meio dele, no dreno, e a ponta preta nos dois terminais, primeiro do lado esquerdo, no gate, não pode deflexionar, e depois no source tem que deflexionar. No gate não, e no source vai. Agora, invertemos a ponta. Colocamos a preta no dreno e a vermelha nos outros dois. Primeiro no gate, não, e no source, não conduz. Recapitulando. Começa com a ponta vermelha no dreno. A preta no gate não vai, e no source vai. Invertendo. Preta no meio, com a vermelha no gate também não vai, e no source também não. Agora vamos testar nesse aqui. Começa com a ponta vermelha no dreno. A preta no gate não vai. Ah, mas aqui conduziu. Portanto, esse MOSFET está com defeito, está em curto. Isto aqui é uma ponte retificadora. Aqui dentro nós temos 4 diodos retificadores. Ele é usado, por exemplo, em fontes de alimentação, substituindo aqueles 4 diodos da entrada. A ponte retificadora tem o terminal positivo, da onde sai a tensão, o terminal negativo, que vai no terra do aparelho, e os dois terminais do meio, nesse caso, onde entra a tensão alternada para ela retificar. Então nós temos os dois do meio para alternada, o do lado esquerdo para a saída da tensão positiva e do lado direito a saída do terra, tensão negativa. Vamos ver agora como é que faz o teste da ponte retificadora. Como ela está fora do circuito, usamos a escala de 10K. Se ela estiver no circuito, usamos a escala de vezes 1. Então na escala de vezes 10K, você vai colocar a preta no positivo dela, no caso é esse terminal, e a vermelha nos dois alternados. O ponteiro não pode mexer em nenhum, nem nesse alternado e nem nesse. Se o ponteiro mexer em algum dos dois, ela está em curto. Agora, colocamos a ponta vermelha no negativo dela. E a ponta preta nos dois alternados, não pode mexer também. Se mexer, ela está em curto. Então, ponta preta no positivo, a vermelha nos alternados, e depois a ponta vermelha no negativo e a preta nos alternados. São 4 medidas para fazer. Se o ponteiro mexer em alguma delas, ela está com defeito.